Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por esse dia, Senhor, por Tu ter nos dado e pedimos agora, Senhor, que nos ajude a estudar a Tua palavra, que possamos compreender todos os Teus ensinos, Senhor, praticá-los, Senhor, nos ilumine pelo Teu Santo Espírito e oramos e pedimos isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, o que a gente viu domingo passado? Até o quarto, não é? Então a gente viu, acho que o 2, ou só o 3 e o 4, né? Então hoje, qual que é o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Então, a pergunta 63 do breve catecismo é essa, né? Qual que é o quinto mandamento? O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, o que exige o quinto mandamento? Então, o quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Certo? Tudo bem? Algumas vezes inferiores parece estranho, né? Algumas vezes é colocado como subalternos, mas inferiores não no sentido de dignidade, mas em questão de autoridade. Então tem aqueles que são os superiores e os que estão embaixo. Naquela época talvez não tinha esses problemas que tem hoje em dia, podia se chamar de inferiores. Não no sentido que era uma pessoa pior, ou qualquer nesse sentido, mas meu filho ele é inferior em questão de autoridade, não em dignidade como ser humano e tudo mais. Mas então nesse sentido a gente tem essas honras em suas diferentes relações. Relações de superiores com inferiores e de iguais com iguais. Duas pessoas que são iguais em autoridade, coisas nesse sentido. E o primeiro ponto então é pai e mãe. Então pai e mãe se refere ao quê? Ao pai e à mãe, primeiramente, certo? Então, ao pai e mãe natural. Oi? A autoridade de pai e mãe é uma autoridade em casa, né? Sim, são autoridades sobre seus filhos. Certo? Então, eles são autoridades sobre os filhos na questão da família. Então, pai e mãe se refere, primeiramente, ao pai e à mãe como autoridade sobre os filhos. Mas, de forma geral, a gente pode expandir isso para o quê? Qualquer tipo de autoridade? Praticamente, a gente define um pouco especificamente quais são os tipos ordenados por Deus, mas sim, existem relações de autoridades que são tratados, a autoridade é chamado de pai e mãe. Até na Bíblia, muitas vezes a gente via pai e mãe sendo chamados, por exemplo, governantes, né? Líderes militares, o rei era chamado de pai da nação. Débora, que foi a juíza, foi dita como mãe de Israel. Então, nesse sentido, como autoridade. Antigamente até se usava a palavra pai e mãe para aqueles que estavam sob autoridade. Certo? Hoje em dia não se usa mais assim, mas era usado dessa forma. Então, de forma geral, abrange também questões de autoridades que estão acima de nós. Então, esse mandamento, obviamente, como a gente já viu antes, não se refere simplesmente à questão familiar. Certo? Ele abrange todas as relações de autoridades que nós temos. Ou até de igual com igual também, né? Como a gente vai ver um pouquinho. E o catecismo maior, ele fala de 3 classes. Né? Então, superiores em quê? Primeiro que a gente aprendia, pelo menos comumente, superiores em idade. E como é que a gente trata aqueles que são superiores a nós em idade? Com respeito, né? Com autoridade. Né? Os que são superiores em idade, eles também têm uma autoridade sobre aqueles que são mais novos. A Bíblia até ensina para que os mais velhos façam o que com os mais novos? Ensine, instrua, seja exemplo. A gente viu, a gente não vai tratar muito específico hoje sobre esse quinto mandamento, mas a gente viu antes, no ano passado, sobre toda a questão que esse mandamento estava ligado também à instrução, certo? A instrução. Então, o dever principal das autoridades, especialmente pai e mãe em contexto familiar, era de instruir. E nesse contexto, os mais velhos também devem instruir os mais novos na igreja. As mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas, os homens mais velhos ensinem os jovens a serem criteriosos e tudo mais, como Paulo coloca. Então, superiores em idade é a primeira classe que a gente tem. A segunda seria superiores em dom. Deus concedeu habilidades em algum departamento particular da vida que não concedeu a você, concedeu a outros. Então, quem a gente poderia encaixar nisso? Superiores em dom. Quem seria superior em dom? E dom aqui não se refere especificamente a espirituais, por assim dizer. Mas, por exemplo, quando eu vou construir uma casa,
Eu não estudei, eu não recebi o dom para ser um engenheiro, para calcular e tudo mais. Alguém recebeu. Então, nesse quesito, nessa questão, ele é autoridade. Se ele falou que precisa ser assim, eu não posso falar que não pode ser assim. Ele tem essa autoridade. Então, em qualquer quesito nesse sentido, tem pessoas que são superiores a nós em alguns dons. Nisso, a gente respeita a autoridade deles e o que ele fala naquela área. A gente não vai achar que sabe tudo, não precisamos de nada nem ninguém. Existem pessoas que são superiores em dons também. E o último ponto ali são aqueles que são das ordenanças de Deus, ordenados por Deus para ter autoridade sobre nós. Então, quem Deus ordenou para ter autoridade? O pai e a mãe? Quem mais? Governantes? Quem mais? Os mestres das palavras. Então, a gente pode ter 3 esferas, basicamente, né? Quais são essas 3 esferas? Civil. Ou Estado, né? Igreja. Ou eclesiástico. E familiar. Então, esse seria as 3 instituições divinamente colocadas por Deus sobre nós. É a nossa família, a nossa igreja e o nosso Estado. Por mais que a gente não goste de quem está no comando do Estado e tudo mais, foi colocado por quem? Por Deus. Qual que é o texto que fala sobre isso mesmo? Romanos capítulo 13. Não, um texto talvez que muitas pessoas querem esquecer em certos momentos, mas é um texto que fala que toda autoridade foi instituída por quem? Por Deus. É versículo 1 que eu coloquei aqui, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E essas autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, toda vez que a gente desobedece uma autoridade, que não está indo contra a palavra de Deus, obviamente, a obediência é sempre no Senhor. Se a gente desobedece uma autoridade, um governante, um prefeito, um presidente, a Receita Federal, qualquer autoridade que foi colocada sobre nós, estamos desobedecendo a quem, primeiramente? A Deus. Mas eu entendo assim, que muitas das vezes Deus permite que o mal rei governe e oprime o povo, para que o povo se volte para ele, né? Se volte para Deus, né? Sim, aí é outro quesito, né? A disciplina do Senhor. Deus pode disciplinar o povo, especialmente o povo dele, obviamente. Quem não é povo não é disciplinado nesse sentido. Ele pode te disciplinar por meio dos governantes, por meio de opressores que acabam fazendo com que o povo realmente acorde, né? Tanto por desastres naturais, coisas assim, como a gente viu em Joel, né? Ao longo da história, como também por meio de governantes bem longe da palavra dele, né? Muito bem. Então, superiores, eles são chamados como pai e mãe. Por que eles são chamados como pai e mãe? E geralmente nós temos relações que nós somos os superiores. Mesmo não sendo pai e mãe, literalmente, né, tendo um filho, muitas vezes nós temos várias relações que nós somos superiores. Somos chefes na empresa, somos qualquer coisa nesse sentido, líderes na igreja, superiores em idade. Muitas vezes, então, nós somos superiores em algumas relações. E somos chamados, então, como pai e mãe. Já pararam para pensar? Por que é pai e mãe? Isso quer dizer que nós temos o quê? Como superiores? Responsabilidades. Pai e mãe, ele tem responsabilidade. Eles têm responsabilidade. Não é simplesmente ter filhos para que eles te sirvam, mas você tem primeiramente responsabilidade para com eles, para que eles cresçam, sejam instruídos, aprendam. E você tem que fazer isso como? Como um ditador? Como alguém que não se importa com a criança, que quer só os seus desejos serem atendidos? Não. Como é que um pai e mãe devem instruir seu filho? Com todo amor, com todo respeito, com toda dedicação, para que aquela criança possa crescer servindo ao Senhor. Então, em todas as nossas relações, que nós somos superiores, nós somos como pais e mães. Devemos sempre ter isso em mente. Sempre que a gente vai exercer a nossa autoridade sobre alguém, a gente tem que lembrar que nós somos chamados como pai e mãe, temos deveres, né? Usando de amor, gentileza para instruir aquele que está inferior, né, que está abaixo da nossa autoridade, conduzir para que eles cumpram corretamente suas obrigações para com os superiores, porque isso é grato diante de Deus. Então, toda vez que estamos exercendo a autoridade, lembrem disso. Nós devemos fazer não de qualquer maneira, mas para o Senhor.
né? Então, precisamos cuidar dos que estão debaixo de nós, da nossa autoridade. Precisamos zelar por eles, cuidar para eles, para que o melhor aconteça para eles. Se somos governantes, devemos zelar pelo povo, cuidar do povo, para que todos possam exercer uma sociedade tranquila, benéfica, prosperidade e tudo mais. Nós precisamos sempre pensar nisso. Como autoridade, fazendo o melhor. Certo? Como se fosse realmente pai e mãe. Como se todos que estão debaixo fossem seus filhos. Certo? Então, nunca será exercida de uma maneira qualquer. Inferiores. Inferiores, os que estão debaixo da autoridade. Essa palavra, espero que não choque ninguém nos nossos contextos atuais. Mas quais são os deveres desses que estão debaixo da autoridade? Que é um ponto também muito importante. Os que estão na autoridade devem fazer com todo zelo, com todo amor, com toda gentileza. E os que estão debaixo da autoridade também têm que honrar as autoridades. Afinal, o mandamento é o quê? Honrar pai e mãe, honrar as autoridades. Então, quais são os deveres desses que estão debaixo da autoridade? E o Catecismo Maior, ele lista dessa forma. Então, a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência. Reverência que é tratar com honra, não é no sentido cultual, adoração. Então, adoramos somente a Deus. Mas a reverência aqui que tem para os superiores não é, obviamente, cultual, mas uma reverência de prestar a devida honra àqueles que foram colocados como autoridade por Deus. Então, reverência sincera, em palavras e em procedimento, não somente falar, mas fazer, agir, tudo que você faça tem que ser honrando a autoridade. Fala também sobre a oração e ações de graças por eles. Então devemos orar pelos que estão em autoridade sobre nós. Isso inclui líderes religiosos, né, todos que estão líderes da igreja, como inclui nosso pai, nossa mãe, como inclui também, qual que é a outra esfera que falta? Civil. Oramos pelas nossas autoridades civis, pelos que estão no comando da sociedade, pelos nossos prefeitos, governantes, presidente e tudo mais. Oramos para que o nosso país realmente possa prosperar no caminho do Senhor. Então, esse aqui coloca como um dever daqueles que estão embaixo. Então, oração e ação de graças por eles. A imitação de suas virtudes e graças. Então, todos os que estão acima de nós, nós devemos imitar em tudo que eles fazem bem. Eles devem ser nosso exemplo. Como Paulo falou, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós devemos imitar aqueles que estão acima de nós, aqueles quando as suas virtudes, obviamente, né? Sabemos que muitos dos que estão acima de nós não são perfeitos. Só Cristo que está acima de nós que é perfeito sempre. Todos os outros são imperfeitos, pelo menos por enquanto. Então, imitamos em suas virtudes e graças. A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Muitas vezes nós exigimos isso dos nossos filhos, não é? A pronta obediência. Queremos que eles nos obedeçam de cara, mas nós obedecemos prontamente às nossas autoridades? Muitas vezes não, né? Devemos a pronta obediência, estarmos sempre dispostos a obedecer todos os seus mandamentos e conselhos legítimos. Então, novamente, tem toda aquela questão que nós obedecemos sempre no Senhor. Se mandam fazer coisas que Deus proíbe, obviamente não vamos cumprir. Então, a devida submissão às suas correções, certo? A fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade. Então, vocês defendem os que estão em autoridade sobre vocês? Quando alguém quer desonrar a autoridade, falar mal e tudo mais, você defende a autoridade que Deus colocou sobre você? Então, isso é coisas que, muitas vezes, dependendo da autoridade, é fácil, né, defender. Dependendo de outras autoridades, não é tão fácil defender. Aceitar a correção. Né? Aceitamos a correção? Não somente filho de pais, mas também a correção de qualquer coisa que seja, até de uma multa que você recebeu da autoridade civil, você aceita a correção dele prontamente, não mais anda de forma errada? Então, a manutenção de suas pessoas e autoridade conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, né? Suportando as suas fraquezas, encobrindo-as com amor, para que seja uma honra para eles e para seu governo. Então, a gente tem que entender que eles vão ter fraquezas. E qual que é o nosso papel? Encobri-las em amor. Obviamente, a gente pode ajudar as autoridades a crescer, a amadurecer, a fazer as coisas melhor, mas devemos entender que eles também são fracos, encobrindo as fraquezas em amor, para que seja uma honra, né? E que nós sejamos, então, uma honra para eles e para o seu governo, para que possamos ser exemplares também no que nós fazemos.
cumprindo os mandamentos deles, as correções e tudo mais. Então esses são os deveres daqueles que estão debaixo da autoridade. E também, em muitas relações, nós estamos também debaixo de autoridade. Então, temos diversas relações. Certo? Relações em que somos superiores, relações em que somos inferiores e também relações em que somos iguais. Então, quando nós estamos numa relação em que nós somos inferiores, devemos prestar tudo isso, a honra devida àquela autoridade, porque isso é mandamento de quem? De Deus, do Senhor. Ele ordenou assim. E se ele ordenou assim, certamente a melhor coisa que pode acontecer é que todos cumpram isso, certo? E os iguais? Então, iguais, como é que fica? Aí, a gente tem iguais em dons, em autoridades. Essas pessoas, elas têm que considerar os outros tão digno quanto e alegrar-se também com os dons dos outros, com aquelas pessoas. Por exemplo, um pai não é mais digno que uma mãe. Um presbítero não é melhor que outro presbítero. Um fulano não é melhor do que outro ciclano em relações iguais. Nós devemos respeitar os outros que estão em posição igual a nós. Não achando que somos superiores, melhores, fazemos as coisas melhor. Não é assim que nós agimos e não é assim que nós pensamos. Muito pelo contrário. Né? Paulo fala o que em Filipenses 2:3? Na verdade, devemos considerar os outros o quê? Superiores. Nós consideramos normalmente os outros superiores a nós. Essa é a forma correta de pensar. Esse é o pensar cristão. Por mais que ele seja igual em tom, em autoridade, nós podemos pensar ele como superior a nós. E também honrá-lo, né? Respeitá-lo, tudo mais. Certo? Tudo bem? Muito bem. Então, o que proíbe o quinto mandamento? Então, o quinto mandamento proíbe o negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e o dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Então, não é somente desonrar, é também negligenciar. Certo? Então, isso também é proibido pelo quinto mandamento. Então, quais são os pecados dos superiores? Então, falando agora de coisas que são proibidas, falando dos pecados superiores, inferiores e iguais. Superiores é fácil a gente pensar, né? É muito fácil a gente criticar e reclamar dos superiores quando eles não estão fazendo direito. Aí nós, como superiores, devemos pensar nisso. Então, o Catecismo Maior, novamente, ele coloca da seguinte maneira. Os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, são a ambição incontrolável. É um pecado, talvez o primeiro que possa ser listado aí quando vocês param para pensar é o quê? A ambição incontrolável. Isso não é próprio para aqueles que estão em autoridade. Porque sempre que tem essa ambição incontrolável, o que vai acontecer? Eles vão oprimir os que estão embaixo. Então, ambição incontrolável, a gente não pode permitir que isso passe pelo nosso coração. A busca desordenada da própria glória. Então, nós podemos buscar a nossa glória? A quem que nós glorificamos em tudo que nós fazemos? A Deus. Então, eu não vou colocando meu nome em tudo que é lugar. Eu não vou glorificando, buscando a minha honra. Eu vou buscando sempre a glória de Deus. A busca desordenada também de repouso, proveito ou prazer. Quando você está em autoridade, você tem deveres. Você não deve buscar desordenadamente seu repouso, proveito ou prazer. A exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance dos inferiores, que os inferiores podem realizar. Então, obviamente, não podemos pedir e exigir das pessoas coisas que são ilícitas. Pedir que meu filho minta, pedir que aquele que meu funcionário minta, pedir que ele faça isso ou aquilo errado, isso é proibido, é pecado, e é pecado quando você exige isso de alguém também, de um inferior lá, na sua relação de autoridade. Então isso é errado. Também pedir algo que está fora do alcance. Talvez é mais comum entre pai e mãe com filho mesmo, filhos que ainda estão crescendo e não sabem fazer muitas coisas. Nós acabamos exigindo coisas que ainda eles não têm capacidade. Então nós devemos cuidar disso. E não somente com crianças, mas muitas vezes também na fé. Tem pessoas que são novas na fé. Nós não tratamos as pessoas novas na fé da mesma maneira que tratamos aqueles que já são experientes. Então tem diferentes graus de amadurecimento. Nós devemos levar isso em conta também. Para que a pessoa cresça. A gente tem que buscar sempre o crescimento dela. Certo? Levando em conta o grau de amadurecimento que ela já está. Aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mal. Então, nós não devemos, de forma nenhuma, aconselhar a fazer ou encorajar a fazer o que é errado. Nós não aconselhamos aqueles que estão abaixo de nós a
fazer coisas erradas. Muitas vezes, quando eles fazem coisas erradas que não são benéficas a nós, né, nós acabamos aconselhando para que eles façam assim. Não devemos. Nós devemos prezar para que aquela pessoa que está abaixo de nós glorifique a Deus também. Certo? Então, não aconselhamos a fazer o que é errado. Nós devemos dar bons conselhos. Nós devemos ter sabedoria para aconselhar aquela pessoa de maneira correta. Devemos, né, produzir graça na vida daquela pessoa. Então, dissuadindo, desanimando ou reprovando naquilo que é bom. É algo que também já é falado aos pais. Não devemos desanimar os nossos filhos. Da mesma maneira, todos que estão em autoridade, não desanimamos aqueles que estão abaixo de nós. Muito pelo contrário, fortalecemos aqueles que estão abaixo de nós para que façam o correto. Certo? Então, tudo isso é dever, pecados dos superiores. Então, corrigindo-os indevidamente também, né? A correção errada é pecado. Algo muitas vezes difícil quando a gente é pai e mãe, né? Será que eu estou corrigindo corretamente o meu filho ou estou fazendo aquilo porque ele simplesmente pisou no meu calo? Não é para a glória de Deus, para que ele realmente cresça. Isso não somente no contexto de pai e filho, também em todos os contextos de autoridade. Estamos corrigindo porque está sendo uma pedra no meu sapato ou porque é para o bem daquela pessoa? Então, nós corrigimos sempre de maneira correta, quando realmente a pessoa está fazendo errado e ela precisa mudar o seu caminho. Não corrigimos porque está nos importunando. Expondo-os também descuidadosamente ao dano, né, à tentação e ao perigo, provocando-os a ira, ou de alguma forma, desonrando-se a si mesmos, ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Então, tudo isso é pecado que os superiores frequentemente fazem. Certo? Tudo bem até aí? Muito bem, então dos inferiores. Então, o pecado dos inferiores contra os seus superiores são toda negligência dos deveres exigidos para com eles. Então, sempre que nós sabemos que precisamos fazer coisas e negligenciamos, ignoramos, não ouvimos as nossas autoridades, fazemos conta que não sabemos, estamos negligenciando os deveres que são exigidos de nós. A inveja, o desprezo e a rebelião contra as suas pessoas e posições. Então, inveja é um pecado muito sério. Muitas vezes nós queremos ter a autoridade que aquela pessoa tem, queremos ter o poder que aquela pessoa tem. Isso é inveja. Nós não devemos invejar aqueles que Deus colocou como autoridade na nossa vida. Muito pelo contrário, honrá-los. Então, invejá-los é pecado. Desprezá-los e fazer rebelião contra eles, obviamente, é pecado. Certo? Coisas que não pertencem a um cristão. Então, rebelião contra as pessoas, posições em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos. Né? A maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso. Então, muitas vezes nós amaldiçoamos aqueles que estão em autoridade. Ou nós zombamos. Talvez mais frequentemente nós zombamos. Nós somos um país que faz piada de tudo, praticamente. Né? Será que é certo? Todas as piadas que nós fazemos por aí, propagamos, encaminhamos, essa zombaria para todas as autoridades, pai, mãe, governo eclesiástico, governo civil, pertence a um cristão? É um dos pecados dos inferiores. Então, não devemos zombar aqueles que estão acima de nós. Porque quem colocou eles acima de nós? Deus. Lembra, se a gente escarnece do pobre, escarnecemos daquele que o criou. Igualmente aqui, nós não zombamos das autoridades, porque zombamos daquele que colocou aquela autoridade na nossa vida. Certo? Que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo também. Então, de novo, não devemos ser vergonha para eles nem para o governo deles. Devemos ser, exemplares, para que eles vejam aquela autoridade e realmente aquele que está abaixo daquela autoridade é exemplar. Certo? Coisas fáceis de fazer, não é? Não. Sim. Se as autoridades oprimem nós temos que ficar amordaçados, sem falar nada, não reclamar de nada, errar, etc. Errar. Depende. Porque tá difícil, né? A gente discutiu um pouco isso ano passado, não sei se o senhor lembra, mas tem casos em que a gente pode se rebelar. Mas não é tão fácil assim, a gente tem que pensar em muitos detalhes. Primeiro, tem vezes que realmente são coisas contrárias à palavra de Deus. Certo? Se está sendo algo realmente maléfico ou simplesmente você está cansado e quer se rebelar por rebelar. E tem que olhar várias coisas. Então, se vai ter muito sangue, tem aquelas coisas que o autor daquele livro que a gente estudou falava, o Joachim Dalman, que ele fala para contar os custos de uma rebelião,
contar se vai ter sofrimento, se realmente... cada caso vai ser um caso, né? Então, não é fácil decidir a hora de se rebelar. Em resumo, tem a forma justa, o momento certo de rebelar, mas a maioria das vezes não. Lembra que muitas vezes também nós fazemos coisas que afetam as pessoas. Nós colocamos a faca no pescoço de muitas pessoas que não têm culpa nisso. É quando, por exemplo, fazem greve sem parar. Isso afeta as pessoas que precisam de algum serviço. Nós estamos afetando essas pessoas, muito menos o governo e muito mais essas pessoas. Então, esse tipo de revolta, ou esse tipo de ação, muitas vezes não pertence ao cristão. Então, devemos cuidar para que nossos protestos, que nós podemos falar e acusar o que é errado. Né? Sem dúvida nenhuma, nós podemos acusar o que é errado. Falar o que é errado, falar o que a Bíblia exige e tudo mais. Nós podemos falar sempre com honra, respeito e sempre cuidar para não colocar a faca no pescoço de ninguém, porque não é assim que a gente age. De ninguém inocente, especialmente, né? Então, não é algo simples de resolver e tratar assim rapidamente. Mas é complicado. Certo? A gente confia no governante supremo, né? Que não é o presidente que está aqui, mas é o Rei dos Reis. Tudo bem até aí? Então, quais são os pecados dos iguais? Então, além da negligência dos deveres exigidos, né, quando tem as relações iguais, são a depreciação do merecimento. Em posições iguais, a gente acaba depreciando os outros para o quê? Elevar a nossa honra, a nossa glória. Então, depreciar os outros, obviamente, e o merecimento dos outros é errado. A inveja dos dons é a tristeza causada pela promoção ou prosperidade dos outros. Nós ficamos extremamente tristes quando os que são iguais a nós recebem promoções e tudo mais e prosperam naquilo que estão fazendo. Isso também não pertence ao cristão. A gente deve se alegrar nisso. Da tristeza causada e a usurpação da preeminência que um tem sobre outros. Então, usurpar também a preeminência, aquele lugar de destaque que a pessoa tem sobre os outros, também é pecado. Então, como iguais em autoridade, em dons, nós respeitamos e nos alegramos quando alguém se sobrepõe a alguma coisa. Isso é um motivo de alegria para nós quando as pessoas estão realmente exercendo muito bem o seu dom. Não é motivo de tristeza, de inveja, de desprezo. Nós nos alegramos com o trabalho dos outros, com a prosperidade dos outros também. Certo? Tudo bem até aí? Então, qual que é a razão anexa ao quinto mandamento? Então, a razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e o próprio bem do homem. Então, tem um parêntese, literalmente um parêntese ali. Então, a todos aqueles que guardam este mandamento. Então, qual que é o resultado de guardar esse mandamento? Longa vida. Sempre teremos longa vida? Todos aqueles que passaram de 100 anos é porque obedeceram pai e mãe? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre aqueles que são obedientes realmente têm uma longa vida. Por isso que tem esse parêntese ali, quando sirva para a glória de Deus e o próprio bem do homem. Então, a regra geral é o quê? Uma sociedade que honra as autoridades, o que vai acontecer? Prosperidade. Uma sociedade, no geral, que honra as autoridades, que obedece às autoridades, que age de forma ordenadamente, vai ter o quê? Longa vida na maioria dos casos, na maioria das pessoas. Esse é o resultado esperado. Isso não é difícil de se imaginar, é o resultado esperado. Então a regra geral é essa, é algo que é bom para a sociedade, como também para o indivíduo. Então não apenas de forma eu filho, ou eu como inferior obedecendo autoridades, mas a sociedade como um todo. Então uma sociedade que honra suas autoridades vai ter prosperidade, vai ter, de regra geral, vai ter mais paz, mais tranquilidade, melhores serviços em todas as coisas que forem necessárias, vai viver mais, porque respeita as autoridades. Certo? Então isso é meio que óbvio também. E sociedades onde a autoridade é desprezada, o que acontece? Violência, massacres, toda sorte de coisas ruins. Então sempre que a sociedade não respeita a autoridade, vai ter tragédias e problemas um atrás do outro. Então, de novo, é óbvio, respeitar a autoridade é algo benéfico. É algo que, além de ser mandamento de Deus,
todo mundo sabe que seria bom assim. Depende da autoridade também, né? Claro, né? Casos e casos. Mas como regra geral, todo mundo sabe que isso seria o melhor. E muitas vezes a sociedade não age assim. Por que a sociedade não age assim? Qual que é a condição do homem? Pecado, né? O homem está em pecado. Então, obviamente, entregues a si mesmo, só vai praticar o que é errado. Então, mesmo de forma individual, a regra geral é essa, de vida longa. É o que fala o mandamento, é o que fala também o Deuteronômio, fala a repetição do mandamento, fala que tudo lhe irá bem. Aquele que recebe a correta instrução do seu pai, da sua mãe, das autoridades, tudo lhe irá bem. Ele terá sabedoria, especialmente no contexto do mandamento, que é um povo de Deus que está ensinando também a aliança de Deus, os mandamentos de Deus. Tudo vai bem, porque isso é fonte de sabedoria. Isso é fonte de prosperidade, sem dúvida nenhuma. Não somente espiritual, mas muitas vezes também até de terrena. Porque ele vai ter sabedoria e temor a Deus. Isso é bom para ele. Uma promessa que não deve ser desprezada, porque mesmo Paulo repetiu lá em Efésios 6:2, que era o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento da segunda tábua ali, né? Em relação aos homens. Então, é o primeiro mandamento com promessa que não deve ser desprezado. Então, honrar a autoridade, nós sabemos que também traz benefícios para nós. Não é algo que simplesmente fazemos por fazer, mas porque Deus ordenou, porque nós amamos a Deus e porque isso também vai trazer benefícios para nós, para a nossa vida e para a sociedade como um todo. Então, nós honramos as autoridades. Porém, né, como o catecismo coloca, propósitos maiores precedem essas promessas. Muitas vezes, os propósitos divinos pode acontecer outras coisas. Pessoas que realmente são tementes a Deus, que obedecem às autoridades, que são realmente obedientes a tudo que Deus colocou, muitas vezes falecem antes. São levadas por Deus. Ou outros casos que podem acontecer, de tragédias e tudo mais. Tudo isso que sem dúvida nenhuma, serve para a glória de Deus e também para o bem do próprio homem. Pode acontecer que ele não viva longamente. Certo? Mas a regra geral é essa. Obediência às autoridades traz longa vida, traz coisas boas, tudo lhe irá bem. Então, é isso que nós inculcamos aos nossos filhos também, para que eles saibam que a autoridade está ali para o nosso bem. É o que Romanos 13 fala, né? A autoridade está para lá, foi colocada lá por Deus para o nosso bem. Não é para nos prejudicar, não é para nos atrapalhar, não é para extorquir o nosso dinheiro, é para o nosso bem. Certo? É para o bem daqueles que fazem e praticam o que é certo. Teme a autoridade se você faz o que é mal, o que é errado. Mas se você não pratica o que é errado, a autoridade é para o seu bem. Tudo bem? Muito bem. Então, mesmo que não sejamos agraciados com essa longa vida, prosperidade terrena e tudo mais, a gente já recebeu algumas coisas, não é? O que a gente recebeu? Aqueles que são crentes em Deus. Uma vida eterna, que é bem longa, né? Dura bastante. E uma herança também, não é? Uma herança o quê? Incorruptível, imarcessível lá, que não vai murchar, que não vai se corromper, que não vai ser destruída. Uma herança incorruptível. Nós recebemos isso da parte de Deus. Obedecendo a Ele, as autoridades foram instituídas, recebendo do Espírito Santo, sendo convertidos por Deus para a sua glória, nós recebemos vida eterna e uma herança incorruptível, co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. É isso que nós recebemos. Lembrando um pouquinho ali, 1 Timóteo tem um texto interessante que compara um pouco as coisas físicas com as coisas realmente que importam, eternas, né? Que mais importam, né? Não que o físico não importe, mas ele coloca que o exercício físico para pouco é proveitoso, não é que é inútil, né? Mas para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e de que há de ser. Certo? A piedade é proveitosa ao extremo, porque é tanto para agora, da vida que já é, como a que há de ser, a vida eterna. Certo? Então, a piedade é sempre o que nós buscamos, por mais que sofrimentos ocorram nessa vida. Tudo bem? Muito bem, então, qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Certo? Então, o que exige o 6º mandamento? Exige que a gente não mate ninguém, né? Óbvio. Então, o 6º mandamento exige todos os esforços lícitos para preservar a nossa própria vida e a de nossos semelhantes, outros seres humanos, certo?
Esses são nossos semelhantes, qualquer ser humano por aí. Então, o que é matar? O sentido mais próximo do original não é simplesmente matar de forma geral. É que não haja morte ilícita. É diferente, certo? Então, o matar que fala ali, ele nunca é colocado em contexto de morte ilícita, certo? Algumas vezes isso é traduzido também como não assassinar, que também não é tão preciso assim, porque existem outros casos que cairia nesse mandamento que não é exatamente assassinato, como, por exemplo, morte acidental. A gente tem uma série de classificação de homicídios aí hoje em dia, né, na nossa teoria moderna, que não se encaixaria exatamente com assassinato, né? Então, homicídio por negligência, por exemplo, essas coisas se encaixaria também no mandamento. Também é pecado. Então, é um pouco mais abrangente do que simplesmente não assassinar, intencional e tudo mais. Então, essa palavra ela nunca aparece em contextos, por exemplo, de guerra, nem de autodefesa. Certo? Esse não é o matar que é usado aqui, quando está em contexto de guerra e autodefesa. Então, a gente pode preservar a vida de alguém ou de muitas pessoas, muitas vezes matando de forma lícita os inimigos, ou alguma coisa nesse sentido. Então, existe a forma lícita de matar, que não se encaixa no mandamento, no 6º mandamento. Certo? Muito bem. Então, antes de a gente entrar em detalhes mais problemáticos desse ponto, a gente vai pensar um pouquinho sobre os esforços. Então, muitas coisas são necessárias para que a gente preserve a vida, né? Tipo o quê? Comer, se alimentar, fazer exercício físico e etc. Tudo isso é importante, né? Bebida, alimento, dormir bem, trabalhar de forma moderada, descansar, recreação. Isso são tudo coisas que ajudam a ter uma boa vida. Que se encaixam sem dúvida nenhuma neste mandamento. Então, faz parte dos esforços que nós precisamos ter para preservar a nossa própria vida como a do nosso semelhante. Certo? Então, isso faz parte também. É importante ter as necessidades básicas atendidas, né, bem como o uso moderado delas. Então, o excesso de muitas ou de quase todas as coisas também leva à piora da sua vida. Certo? Então, tudo em exagero também, de forma geral, talvez, tudo em exagero também é prejudicial. Então, todas essas coisas são importantes e todas as coisas devem ser feitas da forma correta, na quantidade correta, com o uso moderado delas. Senão, isso também prejudica a sua vida de outros. Esforço também vai além, né, do que precisamos sempre buscar formas de melhorar a nossa qualidade de vida. Então, vai além do que simplesmente comer, beber e se exercitar. A gente pode pensar em muitas coisas, como, por exemplo, melhorar a produtividade da terra. Né? As ciências agrônomas lá servem para isso. Isso também é importante, isso ajuda a manter a sociedade com bons alimentos. Então, isso também faz parte dos esforços lícitos, que as pessoas melhorem a forma de produzir, de gerar alimentos, de transportar os alimentos, tudo isso faz parte, de preservar os alimentos, etc. Melhorar técnicas também de medicina, remédios, né? Então, medicina, farmácia, química, tudo isso faz parte dos esforços lícitos que nós precisamos fazer como um todo, né? Como sociedade, para que a vida seja preservada. Então, é importante que a medicina avance, é importante que os cuidados com as pessoas avancem, que os remédios melhorem para que as vidas sejam preservadas, sejam salvas. Quantas vidas não são salvas hoje em dia que não poderiam ser salvas antigamente porque não havia o conhecimento que há hoje? Então, isso faz parte dos esforços lícitos. Então, melhores rodovias que eliminem acidentes, né? Carros talvez melhores que possam evitar acidentes, tudo isso faz parte. Melhorar meios de comunicação, locomoção, quando tem acidentes, terremotos, coisas assim, tragédias. Se a gente tivesse meios melhores de se locomover, de se comunicar, de preparar tudo, isso poderia salvar muitas vidas. Então, isso faz parte dos esforços lícitos. Nós, como sociedade, como ser humano, nós precisamos sempre progredir, melhorar tudo que nós fazemos para que possamos glorificar a Deus em tudo isso, repetindo essa sua atividade criacional, né, melhorando, criando e desenvolvendo coisas que também salvam vidas, que ajudam a preservar vidas, que ajudam a qualidade da vida das pessoas. Isso também entra nesse mandamento, na parte positiva desse mandamento. Lembrando que o mandamento a gente vê tanto a parte negativa como positiva. Então devemos nos esforçar. Quem tem o dom para melhorar essas partes, que estude melhor essas partes. Porque isso também será honra e glória para Deus. Certo? Então é um tanto mais abrangente do que a gente costuma pensar. Esforços lícitos são ordenados também. Então qualquer esforço ilícito, obviamente, é errado.
Toda aquela ideia de que os fins é o que importa e os meios não existe isso na Bíblia. Então são sempre esforços lícitos. Deus nunca ordena que os seus propósitos sejam cumpridos por meio de pecado, como se isso glorificasse a Deus. O pecado ocorre, é claro, ele ordena pela sua santa providência, comanda todas as coisas e o pecado acontece, mas não é isso que nós estamos falando aqui. Deus não deseja que você faça coisas boas por meio de coisas ruins. Certo? É sempre pecado. Sempre pecado. No caso extremo, por exemplo, seria fazer pesquisa médica em condenados, prisioneiros de guerra, inimigos e tudo mais. Isso pode ter ajudado muitas pessoas, mas sem dúvida nenhuma é o quê? Antiético, imoral, pecaminoso. Certo? E outros casos menos extremos que vocês possam pensar. Isso não deve ser feito de maneira nenhuma pela nossa sociedade, por nenhum ser humano qualquer. Tudo bem? Autodefesa, então. Então, autodefesa é quando a gente precisa agir sem que haja tempo para uma intervenção de agentes da lei, de pessoas que realmente têm autoridade. E algumas vezes haverá uso de força para matar alguém, porém não vai ser morte ilícita. Então, tem alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, Êxodo 22, vamos abrir lá? Êxodo capítulo 22. Êxodo 22, versículo 2, por favor, quem achou pode ler? Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do seu. Então, a autodefesa, Ele entrou numa casa, na noite, como a gente já vê mais pra frente, foi ferido e morreu. A pessoa que o feriu não foi culpada daquela morte. Não foi uma morte ilícita. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre tem que lutar para que a vida seja preservada. Então, versículo 3, leiam lá também, por favor. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então, a parte inicial fala que se houvesse sol, se desse para ver o que está acontecendo, se não tivesse toda aquela urgência, mesmo assim você o matou simplesmente porque você não queria ele ali, você é culpado. Então, todos os esforços devem ser feitos para que a vida seja preservada. Então, é sempre o último caso de urgência, onde realmente não é possível. Mas se for possível que não haja aquela morte, e você mata a pessoa mesmo assim, você é culpado. Certo? Então, não é autodefesa de uma maneira geral, como muitas vezes é pregado por aí. A gente tem que sempre ter sabedoria e buscar preservar a vida, mesmo daquelas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Certo? Então, autodefesa não é liberdade para matar em certas condições de qualquer maneira. Guerra também. Então, de forma similar, porém numa escala maior, a gente tem guerras. Então, um governo de um país, ele tem o dever de usar da espada para proteger o seu povo. Ele tem um dever de proteger aqueles que estão abaixo dele, mesmo que isso ocasione mortes daqueles que estão invadindo. Então, seria uma autodefesa em uma escala maior. Ou até mesmo países amigos que estão ajudando aquele país a se defender daquele inimigo também podem entrar na guerra e lutar para que as vidas sejam salvas. Nisso, muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, morrerão. Então, guerras, existem também uma forma correta de fazer guerra. Então, o que nunca pode ser feito é uma guerra injusta. Ali a gente tem detalhes de Deus falando para o povo sobre pedir a paz primeiro, para não matar mulheres, crianças, quando era fora de Israel, que não eram as pessoas que já foram condenadas. Deus falava que tinha que ser feito com um certo critério. Então, guerra não pode ser feita de qualquer maneira, senão ela vai ser errada. Existem maneiras certas de guerrear. Caso contrário, é pecado. Até o cristão que está indo para o combate ele tem que pensar assim: será que o nosso país ele está entrando nessa guerra porque é uma forma justa para defesa, alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente por uma ambição incontrolada? O que nós estamos fazendo? Certo? Então, guerra e tem guerra. Tem guerra certa e tem guerra errada. Aí, numa guerra, certamente vai ter dois lados, onde um vai dar certo e um vai estar errado. Ou os dois errados também, Então, nunca vai ter os dois certos, porque senão não teria guerra. Pena de morte, também, que talvez é o ponto mais puxado nesse assunto. Pode ou não pode? É lícito ou não é lícito? Um detalhe que realmente deve se pensar bastante é se deve haver nos nossos dias agora ou não. Então isso pode ter muita discussão. Agora, se é lícito, se é bíblico ou não,
Isso está nas Escrituras. Né? Então, a pena de morte ela é bíblica e a base dela é esse mandamento. É exatamente esse mandamento. Não matarás. Aquele que matou deve o quê, então? Morrer. A pena de morte, então, ela é baseada um tanto nesse mandamento, como outras coisas que a gente vai ver também. E sempre, quando havia uma pena de morte, ela era feita com extremo rigor. Não era de qualquer maneira. Não era com tribunal falso e tudo mais. Exigia mais de uma testemunha, exigia todo um tribunal, todo um processo, não podia ser feito de noite, não podia ser feito assim, 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 tinha que ser feito sempre com extremo rigor para verificar se realmente a pessoa cometeu um crime que era digno de morte. Para não haver mortes injustas. Certo? Então, pena de morte havia na Bíblia e era feita sempre com extremo rigor. Paulo também, Romanos 13, 4, fala que não é à toa que o Estado, os governantes trazem a espada, que é para preservar o bem, para preservar aquele que faz bem. Então, eles podem fazer uso da espada para preservar a vida, para preservar aqueles que estão praticando o bem. Então, a pena de morte, nesse contexto, ela sempre foi lícita. Não de qualquer maneira, obviamente, não para qualquer um, não para qualquer crime, não para qualquer pecado, mas ela era lícita. E o fundamento dela é muito bem explicado em Gênesis 9. Gênesis capítulo 9, versículo 6, fala o quê? Então, abram lá, por favor. Talvez já pode até ficar aberto em Gênesis 9, que a gente vai depois entrar um pouquinho mais nesse texto. Então, Gênesis 9, versículo 6, fala o quê? Se alguém derramar o sangue do homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, qual que é a base da pena de morte? Os homens, todos esses seres humanos, eles foram criados de uma maneira diferente, peculiar. Eles carregam a imagem de Deus. Nenhuma outra criatura foi feita assim. E todos que atentarem contra a vida de uma pessoa, de um ser humano criado à imagem de Deus, são dignos, passíveis da pena de morte. Porque não é algo qualquer que está sendo feito. Está sendo destruída a imagem de Deus. A gente vai depois entrar um pouquinho nesse texto e aprofundar aí na questão da santidade de vida, santidade da vida. Então, a pergunta 69 desse catecismo, a gente vai voltar ao tema da pena de morte agora. Né? Então, a pergunta 69 fala o que proíbe o sexto mandamento. Então, o sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida, o ódio do nosso próximo injustamente e tudo aquilo que para isso concorra. Então, mortes ilícitas. Né? A sociedade ela caminha para muitas mortes agora que são legalizadas, que Deus proíbe, que são ilícitas. Por exemplo, aborto. Né? Salvo raras exceções que a gente poderia discutir quando a vida da mãe está em perigo, coisas assim, não é isso que a gente está tratando aqui. Né? A gente está tratando do aborto quando não há necessidade nenhuma e a pessoa simplesmente assassina o feto. Né? Assassinato. Certo? Então, isso é algo que era ilegal há muito tempo. Deus nunca permitiu isso. Era ilegal e agora já é legalizado. Alguns até falam que o último mandamento que caiu na sociedade, né, legalmente foi o sexto mandamento. Né? Que antigamente matar sempre foi crime. Agora não, agora já é legalizado. Né? Em alguns países aborto é legalizado. Eutanásia talvez já foi legalizado em alguns, agora eu não sei se é. Então esse foi o último mandamento que ainda era preservado na sociedade civil, agora não é mais. Né? Já há um tempo atrás. Então muitas coisas foram descriminalizadas, que são pecados na palavra de Deus. Também a gente vê aumento de casos como, por exemplo, suicídio. Suicídio também é um pecado. Não podemos tirar a nossa própria vida. É errado tirar a própria vida. Esse mandamento deixa claro isso também. E a gente pode até entender as dores que levam alguém ao suicídio, mas nunca é justificado. Então, suicídio é errado. Não importa o que falem, é errado. A gente não vai discutir aqui o pecado sem perdão, que não se encaixaria aqui, mas é errado. Então, é tirar a própria vida. Não podemos fazer isso. É a vida que Deus nos deu. Nós somos imagem do nosso Deus. Nós não tiramos a nossa própria vida nem do nosso semelhante. Tem o homicídio por negligência, né? O oposto do esforçar para preservar a vida, então, é negligenciar. Né? Tem Deuteronômio 22:8, que a gente não precisa abrir lá, mas fala sobre a construção. Aquele que não construiu o parapeito lá e alguém se cair é culpado. Você fez uma construção e deixou aquilo lá perigoso, de forma que alguém pode cair e morrer. Você é culpado daquela morte. Então, você é responsável por tudo que você faz. E se você faz alguma coisa que leva as pessoas ao perigo e à morte, você é culpado.
Então, homicídio por negligência, né? Fios elétricos, materiais perigosos, alcance de criança, tudo isso nós devemos cuidar, porque é homicídio por negligência, é uma morte ilícita. Não devemos permitir isso. Não importa onde quer que seja, o que quer que a gente faça. E muitas vezes a gente coloca a nossa vida também propositalmente em perigo. Aí talvez podem discutir até certos tipos de esportes radicais, mas principalmente no dia a dia, bebendo, por exemplo. Dirigindo cansado, né? Nem simplesmente sob o efeito de álcool, mas dirigindo extremamente cansado. Você está colocando a sua vida em risco e a também dos demais. Então isso também é morte ilícita, negligência, ou até mais do que negligência. Então isso são coisas que não devem pertencer ao cristão. Indo além um pouco também, né? Qualquer atitude errada do coração é proibida, deste mandamento. O ódio e a ira são claramente formas de homicídio. Certo? Quem falou isso? Jesus Cristo mesmo falou, né? Aquele que odeia é passível do fogo do inferno. Então isso não pertence. João também fala, na primeira carta de João, fala, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Todo aquele que odeia é um assassino. Certo? Então é muito fácil assassinar, ser um assassino. Então devemos que cuidar muito bem do nosso coração. E muitas vidas são destruídas por causa de calúnia e maledicência. Nós destruímos muitas pessoas pelo que nós falamos também. Muitas vezes é falado que palavras não podem nos atingir, né? Mas palavras machucam bastante, podem rasgar a alma de alguém, ferir profundamente por muito, muito tempo. Então tudo que a gente fala também pode causar um dano inimaginável naquelas pessoas. Certo? Então devemos cuidar muito bem de como nós tratamos as pessoas para que não possamos realmente destruir a vida delas. Certo? É algo muito sério. As nossas palavras têm um impacto muito maior do que as nossas ações físicas. Esmurrar alguém muitas vezes passa muito mais rápido do que amaldiçoar, caluniar e falar coisas erradas para aquela pessoa. Certo? Então, ira sem motivo, como a gente viu, né? Proferir insultos nos torna sujeitos ao inferno de fogo, como Jesus Cristo mesmo falou. Então, precisamos amar o próximo e até mesmo o nosso inimigo. É como a gente já falou bastante aqui, né? Não, Mateus lá falando, Jesus falando, Paulo também falando sobre fazer o bem para o inimigo, né? Não simplesmente poupá-lo, como a gente já falou, poupá-lo do pior, mas fazer o bem aos nossos inimigos também. Então, esse mandamento vai muito mais além do que isso. E o ponto que eu quero, pelo menos, acabar esse, é o que eu vou repetir um pouco o que eu falei ano passado, que é sobre a santidade da vida, né? Que é um ponto muito importante nesse mandamento. Então, o momento epopeico lá da história humana foi Noé, certo? Onde houve um recomeço, certo? Houve um recomeço de toda a história humana. E a razão para fazer a raça humana desaparecer da terra foi o quê? Que Deus falou? Violência. É mal todo o desígnio do homem. São violentos, são assassinos. Por isso, Deus falou que ia exterminar todas as criaturas. Esse foi o que Deus falou em relação ao dilúvio lá. Foi a profanação da santidade da vida. Quando não se importam mais com a santidade da vida, foi o que deixou Deus irado. Certo? Com justiça. Porque profanavam a vida humana. Em Gênesis 8 fala que é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então, violência foi o que estava por trás disso. E a mensagem em Gênesis 9 deixa claro que precisamos de uma aliança de paciência eterna por causa da depravação profunda e natural do homem, que está lá em 8 ao 17. Então, nesse contexto dessa aliança de Deus, de paciência conosco, onde Ele colocaria o arco dele no céu para se lembrar da aliança dele conosco, Deus colocou algumas guardas para a preservação da vida, que são muito importantes a gente ter isso em mente. A primeira foi a propagação da vida. Sede fecundos, multiplicai-vos e tudo mais, que ele fala para Noé, repete isso. Ele também fala sobre sustento, ele agora dá até os animais como alimento. Não somente a erva do campo, mas também todos os animais agora são para alimento do homem, para que possa preservar a vida também. E um dos principais ali é de proteção. Então, Gênesis 9, 2a, 5 e 6, eu vou ler aqui. Se eu conseguir passar a página. Alguém leu 9.2a, por favor? Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Então, colocou-se pavor nos animais em relação a nós para preservar a vida. Os 5 e os 6 também, por favor?
Pode ler os 5 e o 6 também, por favor? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então Deus colocou essa guarda aqui, essa proteção para aquele que derramar o sangue de um homem seja punido, vai ser requerido o sangue daquela pessoa. Que tem a questão da proteção da vida humana dupla, né, em relação aos animais, em relação aos homens, e um contraste impressionante quando a gente olha na criação, né? Quando a relação do homem com os animais era bem diferente do que a gente tem hoje. Os animais têm pavor de nós, muitas vezes nos devoram. Antigamente não era assim, isso veio depois também. É de submissão e confiança, agora os animais têm pavor e medo. E aqui é interessante o que Calvino coloca quando fala que Deus vai requerer a vida de um animal que matou um homem. Aí olha o que ele escreve. Ele falou ao dizer que ele exigirá a punição dos animais pela violação da vida do homem. Ele nos apresenta isso como um exemplo. Pois se por causa do homem ele se ira contra criaturas irracionais, tomadas de impetuosidade cega, a ponto de se alimentarem dele, o que pensamos nós será do homem que ataca seu irmão de forma injusta, cruel e contrária ao senso da natureza. Deus requer de um animal irracional que pela sua impetuosidade matou um homem. Imagina de outro homem, se ele não vai requerer o sangue daquela pessoa. Então é algo muito sério. A santidade da vida é algo que não deve ser profanado de maneira nenhuma. É algo muito importante para nós. Por isso que existem coisas, e nós muitas vezes falamos que não é errado, depende da forma como é implementado, obviamente, falamos que é lícito, pena de morte, porque é o que Deus está falando ali. O fundamento é a criação, não é alguma coisa específica, mas o fundamento da pena de morte é a criação e a santidade da vida, a imagem que foi colocada em nós. Certo? Então a vida é importante, extremamente importante. Nós não tratamos ela de qualquer maneira. Ao ponto de que se alguém está matando pessoas, nós eliminamos aquela pessoa. Esse é o grau de importância que nós damos à vida dos nossos semelhantes. Certo? Então, nosso tempo acabou, tudo bem até aí? Bom, André, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?